A igreja pode ficar à vontade, se quiser ficar de pé, vai ser algo muito bom. Nós vamos cantar que nós somos quebrantados por um grande amor do nosso Deus. Eu olho para a cruz eu vou, o teu sofrer participar, a tua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Pois era uma vida imerecida, nós não merecíamos, mas nós recebemos pela graça. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz da morte nos tirou. Trouxe minha vida, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor.
tão bom ver um domingo que vem tanta gente assim, que tem mais gente pra gente abraçar. Então, nesse louvor, a gente sai e dá um abraço, enquanto o máximo a gente conseguir. Dá um bom dia. É bom que tem as sogrinhas hoje, os sogros. Não? Quem são os nossos visitantes? Por favor, faz assim. Cadê? Olha, tem gente ali. Então, sejam muito bem-vindos. E nós vamos ter esse tempo agora. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não olha o seu amor. Não me guio por pensar, alegre sou. Não olha a circunstância, olha o seu amor. Não me guio por pensar, alegre sou. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não olhe o seu amor. Não me guio por pensar, alegre sou. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por pensar, alegre sou. E ainda que os campos não floresçam e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema e de confiar, não olhe circunstâncias, não olhe seu amor. Não me guio por pensar, alegre sou. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor. Não me guio por pensar, alegre sou. Alegre sou. Alegre sou. Os irmãos podem sentar. Vamos convidar o coral Pérolas do Senhor para continuar louvando ao nosso Deus, né? Família é a ideia de Deus, né, irmãos? E como a ideia do Senhor, nós devemos lutar, né, por essa ideia, por essa família que Deus criou e que Deus nos deu. Vamos convidar as irmãs. Que a graça do Senhor esteja com toda a igreja, amém? Que nesta manhã, a nossa igreja, da família
da segunda igreja possa receber chuvas de bênção do Senhor. Amém? Bênção teremos.
Amém. Graças a Deus. E este é o momento que os filhos do Senhor comparecem ao altar na casa de Deus para agradecerem pelas bênçãos recebidas, porque o Senhor concedeu mais um ano de vida, porque o Senhor concedeu vitória na família, livramento, vitória na saúde e tantos outros benefícios que o Senhor tem nos concedido. Então, queria convidar os irmãos que desejam agradecer, colocar no altar do Senhor suas vidas em gratidão por todos os benefícios que o Senhor. Os irmãos estão convidados. Eu gostaria de convidar também pastor Alanar para estar conosco nesse momento, para orar por cada família, né? Eu não sei se cabe, se as famílias quiserem vir juntas também podem, não pode, pastor? A gente ajeita aqui na frente. Então vamos agradecer ao Senhor pelo que Ele nos tem abençoado, por tudo, pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas. E também pelos pedidos de saúde, pela vida de irmão Jorge, irmão Joãozinho, e vários em nossa igreja também, que precisam da intervenção do Senhor. E pelo que Ele tem feito, pelo que Ele tem providenciado. Então vamos pedir ao Senhor também, neste momento, colocar diante de Deus nossas petições. E também vamos especialmente colocar a vida do irmão Joãozinho. Ele teve, ele foi internado agora pela manhã, está em tratamento no hospital. Pedir, clamar também pela vida dele, especificamente ali naquele hospital, que Deus conceda sabedoria aos médicos, destreza, e abençoe ali o tratamento e esse momento da vida do irmão Joãozinho. Pastor Lanar. Vamos ficar em pé, irmãos. Primeiro nós vamos render graças, agradecer a Deus pelas bênçãos, conquistas, pelos livramentos. E depois nós vamos interceder. Alguém está aqui na frente com o coração apertado, pedindo a bênção de Deus sobre isto, sobre alguma situação, que talvez seja maior que você, mas não é maior do Deus que criou os céus e a terra, o seu Deus. Bendito Deus, nós louvamos e engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é bom, e a sua fidelidade dura para sempre. Nós, o teu povo, vimos esta manhã a tua casa, a te prestar culto, a te render graças. Recebe, ó Deus, este culto e ações de graças, porque temos experimentado de tuas dadivosas mãos bênçãos sem medidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem dispensado. O Senhor tem sustentado e suprido a nossa vida, a nossa família. O Senhor tem guardado o seu povo. Nós te louvamos pelas conquistas, pelas vitórias, por mais um ano de vida que o Senhor acrescentou aos irmãos. Te agradecemos, ó Deus, pela família, por este congresso, pela vida do pastor Roberto Amorim, e como o Senhor tem usado para abençoar a sua igreja. Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Te agradecemos, Senhor, pelo pão, pelo vestir, pelo calçar, pelo ouvir, pelo falar, e a maior de todas as bênçãos em Cristo Jesus, salvação, vida eterna, Senhor. O Senhor nos outorgou por a tua graça, por tua bondade e misericórdia. Obrigado. Queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor cada vida aqui presente, que tu sabes as dificuldades, as lutas, qual situação. Senhor, nós colocamos diante do Senhor, porque o Senhor é o Deus que tudo pode, e agindo o Senhor, quem impedirá? Colocamos, Senhor, diante de ti a família que está vivendo um momento difícil, seja na saúde, como é do irmão Joãozinho, do irmão Jorge, do pastor Salvador, e outros, Senhor, que eu não consigo lembrar, mas que estão vivendo momentos difíceis na área da saúde. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem poder de curar. O Senhor tem poder de fazer um milagre na vida de cada um deles e restaurá-lo por completo. Visita, ó Deus, cada um deles nesse momento e faz a tua obra. Colocamos aquela família que está sofrendo pela questão do desemprego, por uma questão financeira, por uma crise na família, seja ela conjugal ou com o filho. Senhor, intervém milagrosamente, poderosamente, maravilhosamente, e faz a tua obra na vida desse povo que se chama pelo teu nome. Nós, o teu povo, como família, Senhor, nos colocamos no teu altar, na convicção que este é o melhor lugar do mundo.
aos teus pés, dependendo de ti. Que haja paz, que haja paz, que haja saúde, progresso, prosperidade, e que a bênção do Senhor não se aparte da vida deste povo. Esta é a oração que fazemos, não confiado em nós mesmos, mas no nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Louvado seja o Senhor, porque Ele é fiel e justo. E daqui a pouco nós teremos as famílias também louvando ao Senhor, né? Esse momento também de louvor e adoração ao seu santo nome. Antes, vamos recitar o nosso tema e a nossa divisa com a irmã Leni, que os irmãos façam bem bonito, bem uníssono e bem forte essa recitação do tema e da divisa da nossa conferência da família. Os irmãos querem ficar em pé para, né? Aí sai mais. Amém. Como os irmãos já sabem, hoje é o nosso terceiro dia de conferência da família, não é? Onde estamos sendo ricamente abençoados, não é verdade, irmãos? Amém? Então vamos dizer bem bonito, bem forte o nosso tema. Vamos lá, que a gente vai ler aqui pelo painel o tema e a nossa divisa, ok? Vamos lá? Defesa da família, os desafios no século 21. E a nossa divisa: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Neemias 4:14b. Os irmãos podem sentar. Nós vamos convidar agora a família do irmão Reinald para também continuar louvando ao Senhor nesta manhã. Graça e paz, meus irmãos. Está aqui minha família, eu, minha esposa Cleide, minha filha Rafaela, meu nome é Reinald, e nós estamos aqui para louvar ao Senhor. Amém. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo
coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Louvado seja Deus. Amém, Senhor. Gratíssimo. Amém. Ei, pastor, não dá para esperar mais um ano não, né? Vamos botar essas famílias aqui em cima, né? Então, muito... Uma bênção, realmente, irmãos. Graças a Deus pelas famílias. E nesse momento, nós temos a oportunidade de reconhecer a provisão de Deus sobre nossas vidas. É o momento em que os filhos de Deus devolvem seus dízimos no altar do Senhor, entregam suas ofertas com alegria e com gratidão, né? Tanto que durante este momento nós louvamos ao Senhor com um cântico. Então, a palavra está com o Ministério do Louvor e a igreja tem a oportunidade. Essa é uma prática da igreja. Aqueles que nos visitam não se sintam constrangidos. Se quiserem, participem, estejam à vontade. É uma prática da nossa igreja. Deus abençoe. Outra vez diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer
dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Também, irmão Oséias, para estar louvando ao Senhor enquanto ele se aproxima ali, né? Nós estamos na expectativa do CD, né, irmão Oséias? Se Deus quiser o lançamento, né, do CD. E irmãos, logo mais à noite também, aqueles que nos visitam, nós lembramos que à noite, às 18 horas, teremos, né, mais um momento da conferência da família, aqui louvando e engrandecendo o Senhor e aprendendo da sua palavra, uma palavra específica para nossas casas, para nossas famílias. Bom dia, irmãos. Bom dia, saúdo a todos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, também é um prazer estar aqui para juntos louvarmos o nosso Deus. Dizer aos irmãos que não estou aqui com minha família porque minha esposa está aqui, está dodóizinha, né? Está meio... A gripe derrubou meus filhos. Um deles se congrega na Igreja Batista Fundamentalista e é professor da escola dominical. E Gabriel o acompanhou nessa manhã. Mas eu quero dizer que essa igreja é minha família também. Eu amo cada um dos irmãos aqui. E quero, parafraseando Zaqueu, eu quero dizer, se eu magoei ou chateei algum irmão aqui, eu peço perdão 4 vezes, né? Quadruplicadamente. E convido a minha família... E convido a minha família para cantar comigo essa canção para louvar o Senhor. Amém? Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o sol não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo
Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. E eu queria convidar o pastor Roberto Amorim para estar aqui conosco. Deus o tem usado poderosamente, né? E com certeza o usará também nesta manhã. E nós rogamos a Deus, né, que o instrua e nos oriente na sua palavra. Pastor, muito obrigado. Esteja à vontade. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Graça e paz da parte do Senhor sobre todos e todas. Que o dia de hoje seja prenúncio de um dia maravilhoso, vivido na presença de Deus. Tudo quanto ouvimos aqui. E minha palavra inicial novamente é de gratidão. E me perdoe se faço alguma referência específica, mas eu preciso dizer. Eu quero agradecer ao Naldinho, quero agradecer a Nívia, a gentileza, a companhia. Eles têm sido extremamente gentis, amorosos, carinhosos, e eu quero dizer muito obrigado, viu? Muito obrigado por todo o cuidado que vocês... Hoje pela manhã eu tomei café com o Naldinho, de repente alguém acordou-me, era o pessoal lá da recepção, estou aqui para tomar café com o pastor. Eu digo, muito bem, vamos tomar café juntos, e conversamos ainda um pouco hoje pela manhã. E eu quero estender essa palavra de gratidão a outras famílias. Eu fiquei profundamente impactado com... Conversamos, na verdade, muito pouco, mas o Júlio, a Maria, a Mona Lisa, não memorizei o nome de sua outra filha. Ana Júlia. Ana. Para que eu perguntei, não é, irmãos? É Ana. Gostei muito de conhecê-los e saibam que eu vou estar orando. Peço que vocês orem pelo Davi e eu vou estar orando pela Maria. E assim Deus vai estar abençoando as nossas famílias. Graças a Deus pela vida de vocês. E deixa eu dizer ao Reynold, deixa eu dizer-lhe uma coisa. Invistam vocês dois na vida de Rafaela. Rafaela é o nome dela? Pronto. Ela tem uma voz linda, viu? Ela tem uma voz linda. Não sei se os irmãos observaram isso, mas ela é muito afinadinha e canta como se estivesse brincando. E eu gosto de gente assim, né? Como se não fosse nenhum esforço. É para cantar, não. É só ele que vai cantar agora, né? E ela sussurrou com a mamãe e depois cantou. Invista nisso. Eu acho que Deus tem certamente algo muito especial para a vida dela como menina, viu? Deus abençoe a vida de vocês. E aos demais, a minha palavra de carinho também. Eu não sabia que Mossoró era tão quente. O calor humano desta cidade é muito grande, viu, irmãos? Graças a Deus pela vida dos irmãos e irmãs. Esse é o baterista. Muito bem, eu soube que já é a segunda geração de músicos da igreja, ou é a terceira? Segunda? Várias gerações. Muito bem, Deus o abençoe. Mas hoje é um dia especial, irmãos. Hoje é o dia da sogra, do sogro, do genro e da nora. Pode já colocar? Ok. Essa é a minha tarefa hoje. Falar sobre esse relacionamento que nem sempre é um relacionamento fácil. Há muito folclore em torno da relação entre sogras e noras, sogros e genros. Essa é uma área naturalmente ou potencialmente conflitiva. Por isso muitas histórias se multiplicam. Muitas anedotas são contadas, muitas lembranças de determinadas situações. Mas nós precisamos enxergar isso do ponto de vista da palavra de Deus. E só para que tenham noção, só para que tenham uma ideia, vejam o que foi... Aliás, volte aí, por favor. Volte para o outro slide. Volte. Isso, mais uma vez. O slide anterior. Vai. Isso. Eu tomei a liberdade de sugerir um endereço ali ao lado. Estão vendo? Fiquem à vontade. É só... Ali eu registro alguns sermões, alguns textos, alguns estudos, alguns links de sermões que preguei em outras igrejas, em outros lugares. Se um dia quiser acessar e ver o que está por ali, fique à vontade. Eu encaro isso como uma plataforma de missionária para a expansão do Evangelho. E é impressionante a quantidade de pessoas que têm sido alcançadas fora do estado, fora do país. E eu fico muito feliz com isso. Se quiserem, ali está o endereço. Mas agora sim, vá para o texto. Século VII, viu, irmãos, antes de Cristo, profeta Miqueias, ele está falando da sociedade daqueles dias,
está na Bíblia, e veja o que é que ele diz. Pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães e as noras brigam com as sogras. Graças a Deus, isto foi 7 séculos antes de Jesus nascer. E se você me perguntar se esse é o primeiro registro de algum conflito entre sogras e noras, eu vou lhe dizer que não. Sabem onde está o primeiro registro? Eu não coloquei aí nos slides, mas é possível que essa pergunta surja, e antes que você a faça, eu já vou lhe responder. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 34. Essa talvez é a referência mais antiga a um conflito entre sogras e noras. A Bíblia vai dizer assim: tinha Esaú, eu repito, Gênesis 26, verso 34. Parece que alguém perguntou, eu estou lhe respondendo. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher. Aliás, escolher uma mulher e casar aos 40 anos, irmãos, parece que ele já havia passado da época, não é, irmãos? Mas deixa eu voltar aqui. Ele tinha 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Aí a Bíblia diz que essas duas esposas essas duas mulheres com quem Esaú se casou, a Bíblia diz assim, na minha tradução, elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. O que é que eu encontro aqui? Que a relação entre o sogro e a sogra e as duas noras foi uma relação muito difícil. Só para terem um exemplo acerca disso, notem no capítulo seguinte, quando Rebeca diz no versículo 46, versículo 46 do capítulo 27, a Bíblia diz assim: então Rebeca disse a Isaque, os dois estão conversando, o casal, e ela diz o seguinte acerca das noras: estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas, por causa das noras. E aí o texto prossegue: se Jacó, no caso o outro filho, escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Isso está na Bíblia. E às vezes a gente não lê assim com atenção, mas notem que esta relação potencialmente conflitiva, ela é muito mais antiga do que você possa imaginar. Muito mais antiga do que você possa imaginar. Mas em Cristo, irmãos, é possível viver em paz. Em Cristo é possível viver em harmonia. Em Cristo é possível transformar estas relações que são potencialmente conflitivas em relações extremamente prazerosas. Fui pastor em Recife durante muito tempo e lá eu conheci a história de uma senhora chamada Jovelina. E Jovelina foi casada durante muito tempo. Mas o marido dela, em um dado momento, envolveu-se com uma outra mulher, deixou a casa. E moravam ela, o marido e a sogra. E no dia que o marido saiu de casa, sabem qual foi a decisão da sogra de Jovelina? Eu não vou com ele não, eu vou ficar com você. E as duas permaneceram juntas até o final da vida daquela mulher. Ela esteve na casa de sua nora. E ninguém falasse da nora não, podia falar do filho, mas da nora não. E as duas tinham uma relação tão carinhosa, tão amorosa, tão de cuidado tão grande, que isso impactou a vida de toda a igreja. E foi em função da vida das duas que em uma ocasião nós promovemos naquele tempo um encontro que nós chamamos o encontro Noemi e Ruth. E reunimos na igreja uma quantidade enorme de noras e sogras. Foi um chá, e o chá não tinha nenhuma substância, não, foi um chá normal, e lá estavam aquelas irmãs se confraternizando e refletindo sobre isso. Como a minha tarefa é falar a partir ou à luz da Bíblia, eu gostaria de sugerir aos irmãos hoje uma espécie de estudo de caso. E eu quero tomar como base não o relacionamento, por exemplo, de uma sogra e uma nora, mas a relação entre um sogro e um genro. E a partir desta relação, identificar alguns princípios, algumas
algumas atitudes, alguns imperativos que podem ajudar em sua relação com a sua sogra. Porque eu volto a dizer, é possível. Eu não sei se você conhece a história de uma nora que estava profundamente insatisfeita com a relação com a sogra. E ela procurou um mestre e disse, olha, o que é que eu faço para me livrar desta mulher? E o mestre olhou para ela e disse, não tem como, só se você matá-la. E se você quiser fazer, eu posso ajudá-la. Separou um pó e colocou num saco e disse, isso aqui é veneno, tome muito cuidado quando for usar. E faça o seguinte, vá usando aos poucos, vá envenenando a velha aos poucos, dentro de casa. Todo dia, você vai colocar um pouco desta comida na alimentação dela e você vai perceber que vai chegar o dia em que ela vai morrer. Agora, enquanto você fizer isso, faça o seguinte, trate esta mulher como se fosse a sua mãe. Cuide dela com amor, para que ninguém suspeite, quando ela morrer, que você foi a assassina. E ela assim o fez. Começou a tratar com amor, com carinho aquela mulher e envenenando aos poucos. Até um dia que ela caiu num desespero enorme e foi procurar o mestre dizendo, olha, eu não sei onde eu estava com a cabeça, porque as coisas mudaram entre elas. A relação mudou significativamente. Ela dizia, e agora ela vai morrer. Eu estou matando esta mulher aos poucos, logo agora que nós estamos convivendo tão bem. E aí o mestre começou a sorrir e olhou para ela e disse, fique tranquila, que o que eu lhe dei não foi veneno, foi vitamina só. Quando as atitudes mudam, irmãos, a relação também pode mudar. E por favor, você que é sogra, não fica pensando, se minha nora mudasse. E você que é nora, não fica pensando, se minha sogra mudasse. Se meu genro mudasse. Se meu sogro mudasse. A mudança precisa começar em alguém. E eu quero lhe dizer quem é a pessoa que Deus vai escolher ou está escolhendo para operar essa mudança. Quem será? Você mesmo. Isso aí. A mudança precisa partir de mim. Mas eu já me dou muito bem, graças a Deus que esta relação se torne ainda melhor, mais íntima, mais profunda, graças a Deus. Mas se há alguma reserva, alguma dificuldade, algum senão, algum porém, algum mais, todavia, contudo, se houver alguma coisa, hoje nós vamos colocar isso diante de Deus e vamos dizer, Senhor, no que depender de mim, eu vou viver em paz com a minha família, com a mãe, com o pai dos meus netos, com o avô dos meus filhos. Eu quero viver bem. Eu quero viver no Senhor. Eu quero que a minha família seja abençoada. E se Deus quiser usar a minha vida, eu serei instrumento de bênção na minha casa. Está disposto a dizer isso? Está disposto a dizer isso? Então vamos começar. Quando eu leio a história do capítulo 18 de Êxodo, eu percebo que uma questão que me salta aos olhos é a necessidade de estar atento, é a necessidade de estar sensível às necessidades do outro, aquilo que o outro carece, o que está acontecendo na vida dos meus filhos. Agora, há uma diferença entre estar atento e se imiscuir, e se infiltrar, e querer saber demais. Há sempre um limite. Há uma tolerância mínima e às vezes a distância entre o interesse e a curiosidade é muito pequena. Eu aprendi com um professor meu na área lá de teologia, lá no seminário, que ele dizia sempre o seguinte, quando você, pastor, for fazer uma visita, quando você chegar diante de uma pessoa enferma, uma pessoa doente, não revele interesse sobre a doença. Mas como foi? O que é que você sentiu? Como foi a cirurgia? Quantos pontos levou? O que é que aconteceu? Qual foi o resultado? Não revele interesse ou curiosidade pela doença, mas pelo doente. Revele interesse pela pessoa. O que é que ele está sentindo? Olha, você pode sair dali sem nenhuma informação sobre o que aconteceu com ele ou o que aconteceu com ela. Mas revele que a sua preocupação é com a pessoa e não com o fato. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado nisto. No texto sagrado, a Bíblia me diz que Jetro acompanhava os passos de Moisés, os passos de sua filha, casada com Moisés, mesmo de longe.
E eu estou falando de uma época onde não havia internet, não havia WhatsApp, não havia FaceTime, não havia Skype, não havia telegrama, não havia carta, não havia absolutamente nada. Eu leio no texto sagrado, vejam o quê? Está com a Bíblia aberta em Êxodo 18? Veja o versículo 1. A Bíblia vai dizer assim. Parece que desconfigurou, né? Mudou talvez a letra, mas vamos em frente. A Bíblia vai dizer: Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Volto a dizer, a comunicação entre as pessoas era algo muito difícil, mas Jetro soube. E eu vou lhe dizer uma coisa: as notícias voam. Sua sogra vai acabar sabendo. Seu sogro vai acabar sabendo. As notícias vão chegar de uma forma ou de outra. Não sei como foi que Jetro soube, mas soube. E notem que Midian era um local distante, eles estavam no meio de deserto. Mas ainda assim, a notícia chegou lá. E uma coisa interessante, irmãos, é que eu sou sogro, viu? Pode parecer que não, mas eu sou sogro. Meus 3 filhos maiores já estão casados. Eu casei a minha filha mais velha, a minha segunda filha e o meu 3º filho, todos os 3 casados. Tenho 2 genros e uma nora. E é impressionante como a gente aprende, como a gente precisa aprender, inclusive, a se tornar desnecessário, a influenciar ou a influir de uma forma mais sutil, de ouvir mais do que opinar. Normalmente minhas filhas ainda me procuram e, pai, o que o senhor acha disso? Olha, eu preciso fazer disso. Converse com o seu marido, orem juntos. Às vezes a sugestão vem aqui, irmãos. Às vezes eu observo que eles estão tomando um caminho mais longe, que tomaram talvez uma decisão que, se eu estivesse no lugar deles, não teria tomado. Mas eu tenho aprendido que existem muitas maneiras de fazer uma mesma coisa. E necessariamente não significam que sejam maneiras erradas, mas eu preciso permitir que eles se descubram como pessoa. Vão, ajoelhem, orem, estejam juntos e quando decidirem juntos, tomem então a decisão. E às vezes sutilmente olha, não seria, por acaso. Porque se a gente não fizer isso, a gente está desrespeitando algo que está escrito na palavra. O que é que está escrito na palavra, irmão? Deixará o homem, seu pai, sua mãe. Eu não posso tratar meu filho casado como se fosse um filho ainda solteiro. Eu não posso tratar minha filha casada como se ainda fosse. E olha que o primeiro momento, eu não sei, quantos são pais de menina aqui? Quantos são pais de Anas? Pronto. Olha, a primeira vez que eu vi a minha filha mais velha dar um beijo, não foi nem um beijo, foi um selinho no primeiro namorado dela. Meu Deus do céu, aquilo, meus irmãos, foi parecia que eu estava tendo um infarto. Não, para mim não foi fácil. Vai chegar a sua vez, está rindo, mas vai chegar talvez a sua vez também. Não foi fácil, quase que eu bati o carro. Estavam os 2 atrás conversando e na hora eu olhei para o retrovisor. Gente, eu não sabia mais o que fazer. Cheguei em casa, briguei com ela. Olha, eu não quero mais saber disso, não sei o que. Muito complicado. E a gente vai se acostumando. Vou dizer, não é fácil não. Mas a gente sobrevive, gente. A gente sobrevive. Por isso, a primeira coisa que eu percebo é que as notícias, quando elas mostram que meu filho está feliz, a minha filha está feliz, é tudo quanto eu quero saber. A melhor maneira de você conviver com a sua sogra, com o seu sogro, é convivendo bem com o filho dela, com a filha dele, com o filho dele, com a filha dele. Tudo quanto que um sogro quer, uma sogra quer, é ver os seus filhos felizes. Olha, meu genro poderia ser João, Mário, Alberto. Sabe por que eu os amo? Porque as minhas filhas os amam. A escolha foi dela, a escolha foi dele. E é isso que me estabelece um vínculo com os 2, ou com os 3, né? Os 2 genros e a nora. E a gente precisa saber. No caso de Jetro, eu fico extremamente impactado, porque Jetro, mesmo à distância, sempre revelou a sua preocupação, o seu interesse. Isso é muito bom. Não abra mão dos seus filhos, mas saiba como fazer isso, como lidar com isso. E você que é nora e você que é genro, não ache que eles estão se metendo na sua vida. Você casou com o filho dele, você casou com a filha dela. E precisa aprender a conviver com isso também.
Segunda observação que faço, é quase que um mandamento: terás um coração acolhedor. Terás um coração acolhedor. Eu não sei se você percebeu, mas neste capítulo, o capítulo vai registrar que Jetro abriu a porta de sua casa em um momento muito difícil na vida de Moisés e Zípora. O que é que o texto vai dizer? Veja o versículo de número 2, capítulo 18. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu. Eles já estavam casados. Moisés estava iniciando aquele movimento de libertação do povo de Israel do Egito. Momento tenso, difícil, delicado. Ele põe a mão na cabeça e diz: e agora? Como vai ser com a Zípora e os meninos? Eu no meio dessa história toda. O que é que ele faz? Lembra-se de quem? De Jetro. E aí manda a Zípora e os meninos para a casa do sogro. Casa de sogro, casa de sogra, casa de avô, casa de avó, coração de avô, coração de avó, precisa estar sempre aberto, irmãos, como um coração acolhedor. E tenha muito cuidado, viu? Você que vive em guerra, em conflito, porque muitas vezes Deus pode se aproximar você deles com uma necessidade, com uma dificuldade, com um desemprego. E aí você vai ter que voltar para a casa deles e lá é que você vai comer o seu pão, sabe, encontrar um teto sobre a cabeça. Por isso, não feche as portas do coração de sua sogra. E vou dizer mais ao sogro e à sogra: mantenha um coração acolhedor, porque às vezes Deus nos dá a oportunidade de, no final da vida, sermos cuidados e abençoados. Sabem por quem? A gente vai acabar lá na casa deles. Sabe quem que vai cuidar de você? Sua nora querida, seu genro querido. Então a gente tem que estar sempre atento, irmãos. A gente não pode dizer: eu não preciso dele, eu não preciso dela para nada. Calma, que a vida às vezes nos surpreende lá adiante e a gente vai dizer: e agora, o que é que eu vou fazer? Aí Deus faz com que você, olha, quebre aqui, sabe, feito o filho pródigo, aí você vai dizer assim: meu sogro cuida dos empregados dele melhor do que eu estou vivendo aqui, vou voltar para a casa do meu pai. Aí você precisa manter esse coração acolhedor. Agora eu preciso só aqui fazer uma referência. Você precisa saber a diferença entre necessidade e acomodação. Você não pode transferir para seu sogro, para a sua sogra, para o avô, para o avó de seus filhos, a avó de seus filhos, a responsabilidade de educar os meninos. A responsabilidade é sua, é de papai e de mamãe. A casa dos avós pode sim permanecer como aquele lugar, aquela referência, mas eu não posso me acomodar com isso. Eu preciso assumir, seja você mãe solteira, ou seja um pai solteiro, a responsabilidade precisa ser sua. Seus filhos precisam ter esta referência de autoridade na vida deles. Não passe adiante a responsabilidade que Deus lhe deu. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Estou dizendo algum absurdo? Mesmo porque existem limites, irmãos. Há alguns que se acomodaram e colocam com isso sob a responsabilidade ou sob os ombros do avô e do avó, uma responsabilidade que não é deles. Você precisa entender isso. Você precisa ter discernimento. E lá adiante você pode até ter conflitos. Porque à medida que você transfere, essa transferência de autoridade é assumida e lá adiante você está dizendo: eu não sei por que meus meninos são assim, eles só respeitam o avô e a avó. Simples. Porque você transferiu para eles a responsabilidade que era sua. A culpa não é do sogro nem da sogra. Por isso tenha muito discernimento. E algumas vezes essa experiência nem sempre é bem sucedida. Eu me lembrei aqui de uma experiência mal sucedida que aconteceu com Davi e Absalão. Você se recorda da história? Absalão era meio irmão de Amon, irmão por parte de pai, mas não por parte de mãe, mas era irmão de Tamar. Amon, filho de Davi, enamorou-se, ficou seduzido pela beleza de Tamar, e diz o texto sagrado que ele a violentou. Lembram-se dessa história? E a Bíblia vai dizer que Absalão, vingando a virgindade da irmã, matou o próprio irmão Amon. E a situação ficou tensa. Aí diz o texto sagrado que Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e Davi pranteava seu filho todos os dias. Você sabe quem era Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur?
Vou lhe explicar, avance mais uma vez. Veja o que a Bíblia diz. Que o terceiro filho de Davi foi Absalão, filho de Maacá, que era filha de Talmai, rei de Jesus. Então Absalão foi para a casa de quem? Do avô, do sogro de Davi. Quando Absalão retorna da casa do sogro, qual é o desejo que ele tem no coração? Não lembra? O que é que ele faz? Ele começa um movimento para tirar Davi do trono. E sabem o que é que a maioria dos comentaristas identificam? Que provavelmente este ódio, ou o que ele intentou, foi fomentado no tempo em que estava na casa do sogro, que não se dava bem com um genro, o rei Davi. Está na Bíblia. Então você precisa ter cuidado, porque às vezes essa estratégia não é bem sucedida. Por isso, identifique os limites de tudo isso. Chega uma terceira sugestão, um terceiro imperativo. Não serás impulsivo. Naquela hora que vem, que você olha aquela situação e quer falar, para, pensa se você deve falar. Para e pensa se você deve agir. Vou pegar o telefone e vou dizer agora. Vou dizer algumas coisas que ela precisa ouvir. Faça não. Primeiro dobre os joelhos, faça uma oração, respire 3 vezes ou 5 vezes, né? Não é? 5 vezes, eu aprendi essa respiração, não sei de quem ontem aqui. Mas você precisa fazer isso. Não pode ser impulsivo. Não pode agir assim. Tenha calma, mulher de Deus. Tenha calma, homem de Deus. Você não quer ser bênção na vida de sua família? Veja o que é que eu entendo, é que essa precaução pode evitar muitos desconfortos na família. Grande parte dos problemas entre sogro e nora, sogra e nora, sogro e genro, sogra e genro, ou o contrário, muito dessas dificuldades foi por conta de uma palavra impulsiva que saiu, uma resposta que foi dada, ou um silêncio, ou uma indiferença. Por isso, tenha cuidado. Não permita que as suas emoções possam reger a sua relação, mas que os princípios bíblicos sejam aqueles que vão nortear o seu comportamento. Deu para entender? Porque às vezes dá aquela vontade de ir na casa do filho, da filha, e lá chegou mala, 5 horas da manhã, lá chegou a sogra na casa. Deu vontade de ir, mas telefona antes. Combina um horário. Não, mas é a casa do meu filho. O pastor Irlan Azevedo, ele é uma figura maravilhosa. Não sei quantos conhecem, mas ele escreveu um livro sobre as sogras. Sabe o que é que ele sugere às sogras? Ele diz assim: quando você, sogra, for ligar para a casa de seu filho, a nora atendeu, não passa direto, não dizer, cadê meu filho, por favor, não. Converse com ela, diga bom dia, boa tarde. E quando for perguntar pelo filho, diz assim, ao invés de perguntar, meu filho está aí, você pergunta assim, o seu marido se encontra? Pergunta pelo marido dela e não pelo seu filho. Ligou para a casa da filha, da filha, e ela está casada com o genro atendeu, puxa uma conversa com o genro, diz alguma coisa. Teu pai quer falar com você. Porque chega uma hora que ele atende e vou passar para ela. Aí você começa a dizer, ele nem me dá bom dia. Claro, todas as vezes que você liga, você diz que só quer falar com o seu filho, quando ele atende, quando ela atende, é isso que você... Eu lá em casa tem uma coisa, aconteceu uma vez, uma coisa muito curiosa. Eu me dou muito bem com a minha sogra. Eu sempre digo a ela que genro é artigo de luxo, que ela tem que me tratar muito bem. E quando tem vezes que ela liga lá para casa e conversa comigo, a gente conversa, depois ela desliga o telefone. Aí a Cláudia, quem era? Eu disse, sua mãe. E ela não falou comigo. Eu disse, não, ela ficou conversando comigo, depois desligou o telefone. Aí a Cláudia ligou para minha sogra e disse, é assim, a filha sou eu. É comigo que a senhora tem que falar. Gente, não é fácil. Mas é... Não, a minha relação com o meu sogro, por exemplo, foi muito difícil. Eu costumo dizer que eu era 3 P's na vida dele. Eu era preto, pastor e pobre. Tudo que ele não queria para a vida do filho, para a filha dele. E foi dificílima a relação com meu sogro, muito difícil. Dele nunca ir à sala para conversar comigo, de eu ter horário. Se eu estivesse na rua com a Cláudia, antes de anoitecer, ela precisava estar em casa.
E se eu estivesse na casa dele, às 9 horas eu precisava me ausentar. Estivesse chovendo, trovejando, relampejando, eu tinha que sair de lá de qualquer jeito. E assim foi. Mas eu tomei uma decisão, irmãos. Eu disse, olha, eu amo esta mulher. Eu quero casar-me com ela. Eu escolhi a mulher, não escolhi o sogro, mas ele veio a reboque. E eu posso agora provar se eu sou este homem que ele imagina que eu sou, ou se eu sou uma pessoa diferente. E eu assumi esse compromisso. Demorou muito, mas alguns anos atrás, chegou o dia de Natal, ele surpreendeu a mim e a todos. Ele me deu um presente, que era um envelope, era um cheque num valor muito alto de presente. Eu olhei para aquilo e disse, mas doutor, o que é isso aqui? Ele disse, é um presente para você. Eu disse, presente? Esse valor, esse tudo, não precisava. Ele disse, não, Roberto, eu te amo. E ele disse isso na frente das filhas, que nunca ouviram isso dele, claramente assim. Ficaram todos assim, abobalhados, e ele disse, eu te amo, e eu precisava dizer isso um dia, você tem... E começou a falar. Hoje ele compartilha comigo coisas que nem a esposa, nem as filhas, nem o filho têm conhecimento. Vai fazer alguma coisa, ele chama o Roberto, vou chamar meu genro, compra carro, compra casa, compra isso, faz qualquer coisa, sempre comigo. Eu não sou perfeito não, por favor. Não sou, tenho minhas falhas e eu sei disso. Se você tiver tempo, marque um horário comigo que eu começo a falar cada uma delas. Mas aqui foi bênção de Deus, sabe? Foi porque um dia eu tomei esse propósito, dele se aproximar de alguma forma do Evangelho, de respeitar a fé cristã, porque ele não é cristão. Ele precisava ver na minha vida aquilo que ele não me permitia falar. E é assim que eu tenho convivido com ele até aqui. Por isso, meus irmãos, eu acredito nisso. No caso específico de Jetro, avance uma vez. A Bíblia diz assim, Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. Prossiga. E Jetro mandou dizer-lhe, veja só, ele avisou antes, eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo e comigo vão sua mulher e os seus 2 filhos. Eu estou com os filhos dele, estou com a mulher dele, eu chego a hora que eu quiser. Não, eu vou avisá-lo, que eu estou chegando. Eu vou marcar com a minha nora. Nasceu um neném. Um dia desse eu estava conversando com a nora que estava em conflito. Ela deu à luz a um bebê. E todos os dias, por volta, antes das 7 horas da manhã, a sogra chegava. E ela dizia, olha, às 7 horas da manhã eu ainda não tomei banho. Eu ainda não consegui arrumar as coisas. É o primeiro filhinho que ela tem. E ela estava sem saber como lidar com isso, porque aquela mulher achava que qualquer hora ela poderia chegar na casa de seu filho. Mas a gente precisa ter cautela, a gente não pode ser impulsivo assim, a gente tem que fazer feito já. Estou chegando, meu amor, minha querida, estou com saudades de você. Qual é a melhor hora? Mas pode, não tem problema não, é melhor, deixa eu lhe dizer, é melhor você chegar assim, do que surpreender ou ser surpreendida com uma situação desconfortável. Não precisa agir dessa maneira. Quarto imperativo, serás gentil com os pais de seus netos e com os avós de seus filhos. Sabe qual é a regra? Gentileza. E às vezes eu penso, irmãos, que a gente consegue ser muito gentil com os de fora e pouco gentil com os de dentro. Tem gente na igreja que quando chega aquele momento da confraternização, da comunhão de vocês, aí você canta, oh, que coisa boa, hoje tem muita gente. Consegue abraçar tanta gente, mas não consegue abraçar a sogra, não consegue abraçar o sogro. Provavelmente lá atrás tem um pai que está desejando ter aquele abraço do filho, da filha, que quando chega na hora da igreja abraça todo mundo, mas aquela criatura é seca dentro de casa, não dá uma palavra com ninguém, mas na igreja... Pense na pessoa, leva para casa para ver se é assim. Às vezes a gente julga muito pelo comportamento das pessoas dentro da igreja. Eu fico impressionado, irmãos, porque Jetro e Moisés demonstraram seus sentimentos com palavras e atitudes. Eu errei na hora que digitei e esqueci de colocar a referência. Mas em Êxodo 18, vejam o que acontece quando os dois se encontram. A Bíblia vai dizer assim, veja versículo 7. Então Moisés, depois de ter recebido a notícia que Jetro estava chegando, ele nem esperou que o sogro chegasse à sua casa. A Bíblia diz que ele saiu ao encontro do sogro, curvou-se
e beijou-o. Qual foi a última vez que você deu um beijo no seu sogro? Deu um beijo na sua sogra? E não era o dia das mães, não era o dia do sogro, não era Natal. Quando vocês se cumprimentam, quando vocês conversam, qual foi a última vez que vocês se abraçaram? Mas não é abraço de lado assim não, é abraço assim mesmo, sabe? Aquele abraço urso, sabe? Aquele abraço caloroso, de dar um cheiro, sabe, na careca do sogro, de abraçar a sogra, de ser carinhoso, de ser gentil. É bom, meus irmãos. Aqui está um homem de Deus, Moisés, sendo gentil e beijando o seu sogro Jetro. É possível, viu? Isso é possível. Porque a gente já está cansado, irmãos, dessa falsidade do povo quando se encontra. Como vai, minha sogra linda e maravilhosa? O pastor mandou eu dizer isso. Se não for, profetiza que um dia isso pode virar verdade, irmão. Mas às vezes a gente evita esse contato, esse afeto. E eu vou lhe dizer uma coisa, eles são avós dos seus filhos. Pode parecer que não, mas são. Eu vou dizer outra coisa, pode parecer que não, mas eles são os pais dos seus netos. E às vezes os netos ficam numa situação embaraçosa, porque não entendem por que vovô ou vovó não se dá bem com o papai ou com a mamãe. Mamãe, por que toda vez que a gente vai para a casa da vovó, a senhora fica mandando a gente voltar logo, que não gosta de ficar lá dentro? E às vezes escuta dentro do carro você dizendo certas coisas que jamais deveriam ser nem pensadas, quanto mais proferidas, e muito menos proferidas na frente dos netos. Sua mãe é insuportável. Aí o netinho está lá do lado. Aí o netinho vai para a casa da vovó e diz assim, vó, o que é insuportável? Sabe? E aí você não tem noção por que ela mudou o tratamento com você, por que ele mudou o tratamento com você. Foi sua boca que amaldiçoou a relação da família. Tenha muito cuidado com isso. 5º mandamento, estarás sempre pronto para escutar. Ontem a gente falou sobre isso. E no caso desses dois, a Bíblia mostra que Jetro era um bom ouvinte, um homem digno de muita confiança. Aliás, é interessante porque a Bíblia diz que Jetro era o quê, irmãos? Carpinteiro, lavrador, ele era um sacerdote. E que coisa boa quando Deus promove isso, né? Quem melhor do que um sacerdote para entender a vida de Moisés levava? Vocês têm que encontrar um ponto em comum. Meus genros têm sido sábios, sabe? Eu gosto muito de pescar. E um deles se tornou um amante da pesca. Aí sai comigo para pescar. Meu filho está longe, há 4 anos que está nos Estados Unidos. E ele se tornou uma companhia. Não é o fato de pescar, mas é o fato de estar com ele. Eu às vezes fico surpreso porque meu genro às vezes marca gabinete para conversar comigo como pastor. Não é como sogro, mas como pastor. E abre o coração e conversa sobre coisas que eu digo, meu Deus do céu. Isso é muito importante, irmãos, muito importante, saber ouvir. Volto a dizer, não sou perfeito. Eu estou dando exemplos pessoais porque eu não tenho outro exemplo para dar. Eu só conheço a minha vida mesmo. Não quero saber da vida dos outros, não. Às vezes até eu escuto que as pessoas ficam conversando alto do meu lado. Aí às vezes eu escuto que as pessoas estão conversando. Mas não é bom não, não é, irmãos? Não é bom não. No caso de Jetro, veja o que é que a Bíblia diz. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios. Ele já sabia, mas Moisés quis contar. Aí o que Jetro disse? Meu amigo, para de contar essas. O que eu vim foi lhe trazer sua mulher e seus filhos. Já deu, você já saiu do Egito, eu tinha que trazê-los de volta. Toma que os filhos são teus. Quem pariu os seus filhos que balance, não é assim que o povo diz, né? Trouxe sua mulher, eu não quero lhe ouvir, não. Jetro escutou, e aí o texto diz assim, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho, ele contou tantas coisas boas, como também as coisas difíceis, mas tenha muita sabedoria, porque como pastor eu tenho percebido às vezes algo assim, os dois viveram um conflito, aí ele ou ela coloca isso no megafone, fala com todo mundo da igreja, ou às vezes fala com a família, diz que ele não presta, que ele é um miserável, que ele é isso, ou ela diz que ela não presta, que ela é um miserável, que ela é isso. Sussurra no ouvido do pai, da mãe, todo mundo toma conhecimento, só que os dois se amam. E de repente o que é que acontece com os dois? Eles fazem as pazes. Mas
vai dizer isso ao pai dela. Vai dizer isso à mãe dela. Quem ama seu marido é você. Quem é apaixonado por a sua esposa é você. O amor de seu pai por você é maior do que qualquer outro sentimento que ele possa ter pela nora ou pelo genro. Aí você resolve o problema, mas o problema lá entre eles não ficou resolvido, não. Um dia desse eu acompanhei um processo de separação, e os dois se amavam, irmãos, muito, mas as duas famílias não se toleravam. No dia que um neto foi internado no hospital da cidade, sogro, sogra, se envolveram numa briga que saíram às vias de fato, na recepção do hospital da Unimed. E colocaram como uma sentença definitiva: vocês têm que se separar. E os dois acabaram assumindo essa rivalidade que não era nem deles. Tenho encontrado casais que se amam profundamente, mas não conseguem estabelecer um relacionamento harmonioso, especialmente por causa das dificuldades de relação com as famílias. E sabem, irmãos, o que eu quero é abençoar a vida dos meus filhos. Se isso significar alguma renúncia da minha parte, sinceramente, o que é que você, como sogro ou como sogra, não seria capaz de fazer pela felicidade de seus filhos? É assim que a gente tem que pensar. Da mesma forma, aqueles que são filhos. Aprender a escutar a opinião, a sugestão. Vai lá, conversa com Jetro. Jetro é uma pessoa experiente, ele poderá abençoar a sua vida. Não faz mal escutar a sogra, não, irmãos. Aliás, por falar nisso, tem um fato histórico que eu queria usar como ilustração. Eu mesmo fiz uma tradução livre para tirar algumas expressões, mas descobre aí, você sabia que tem um vídeo aí? Alguém pode apagar essas lâmpadas daqui, para eu acho que talvez a imagem fique melhor. Muito obrigado, pastor. Localize-o. Deixa eu contar o que é este vídeo. Esse vídeo faz parte de um trecho do filme chamado Amadeus, que conta a história de Mozart, o grande músico, Amadeus Wolfgang. Ele tem vários nomes, ao longo da vida ele foi mudando inclusive esses nomes. Mas segura aí, segura aí, pronto. Deixa eu lhes dizer, de alguma forma, a sogra de Mozart se transformou em inspiração na vida dele como músico. Sabia disso? Sua sogra pode ser uma inspiração na sua vida. Que coisa maravilhosa. Veja o que é que aconteceu no filme. Tem som, viu? Mas ainda não. Ele chega em casa procurando a esposa. E ele não encontra nem a esposa, nem o filho. I did it, and I was proud. Já sabe quem é essa, né? Leave, I said, right away. Clear out and take the child with you. Here's the money. Go to the spa and get your health back. I was shook to my foundation when I saw her. I couldn't believe my eyes, poor little thing. Oh, you monster. No one exists but you, do they? You and your music. I warned her. Choose a man, not a baby, I said. You marry him, you won't have a pot to piss in. You selfish thing. Selfish, that's what you are, Sabia que essa música tinha sido inspirada na sogra? Uma sogra pode ser uma bênção, irmãos. Pode até inspirar um grande músico erudito. A questão é como você vai lidar com isso, viu? Isso é verídico, viu? Essa história é verídica. 6º mandamento, avance por favor agora. Ok? Isso. Compartilharás os sentimentos de seus netos e dos pais deles. Isso é muito importante, irmãos. A Bíblia diz que Jetro era um homem sensível às alegrias e às tristezas da família, e ele sempre buscava a bênção de Deus sobre todos. Quando ele chega no acampamento de Moisés, a Bíblia diz assim: então Jetro
sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Veja que festa maravilhosa, irmãos. Reunidos todos ali. Essas reuniões de família nem sempre também são muito agradáveis, não é? Por conta da relação. Chega o almoço do dia de domingo, o seu cunhado vai, não vou não. Sua sogra vai, eu também não vou. Se a minha sogra vai, não pode ser assim, irmãos. A gente precisa fazer como o Jetro, vamos comer o pão juntos, vamos fazer uma refeição, fazer uma macarronada. Dia de domingo, a gente vai de novo para a casa de sua mãe? Eu não aguento mais essa história não, parece que é uma obrigação que a gente... Não, é prazer. A gente tem que fazer isso com prazer, recebê-los, sabe? Oferecer um almoço em casa, procura aquele suco que a sua nora mais detesta e faz. Não, pelo contrário, esqueci. Quando aquele suco que ela mais gosta, aí você faz naquele dia, sabe? Para que ele se sinta bem, ela se sinta bem na sua casa. São detalhes, irmãos, que enriquecem a vida da família. 7º mandamento: escolherás sempre o melhor momento para falar. A Bíblia nos ensina que há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Jetro chega, trazendo na sacola a filha, a mulher de Moisés e os 2 netos. E a Bíblia diz que ele só observa. Ele não chega lá dizendo: olha, você parece que se esqueceu dos meninos lá em casa, rapaz. Eu tive que trazê-los, porque se dependesse de você, você ia continuar aí no seu trabalho, porque você agora só vive para esse povo de Israel. Esqueceu dos 2 meninos e da minha filha com quem você se casou. Não podia ser assim, né? Era a conversa entre os 2. Você agora só vive para a igreja. Eu vim aqui para dizer que a sua mulher não é a segunda igreja, não. Vou aproveitar e olhar para os outros pastores, né? Você tem que... Que é isso, rapaz? Toma que a responsabilidade não é minha. Não, a Bíblia vai dizer assim, ó. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e esse permaneceu em pé. Desde a manhã, ele ficou lá só observando o dia inteiro. Da manhã até o cair da tarde. Aí a Bíblia vai, avance, por favor. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo, ele disse: mas que é isso que você está fazendo, rapaz? Aí o texto prossegue: porque só você se assenta para julgar, e todo este povo espera em pé desde a manhã até o cair da tarde. Nesta hora, às vezes, irmãos, o genro ou a nora diz: lá vem seu pai querendo se meter. Lá vem seu pai querendo dar palpite. Quem Deus escolheu foi a mim, não foi a ele. Se Deus tivesse escolhido ele, tinha chamado ele, mas ele não chamou ele, Deus me chamou a mim. Então, quem é o libertador de Israel? Sou eu. Eu não tenho nada que... Ele chega aqui em casa e já está querendo... Ela chegou, foi na cozinha, sua mãe. Foi lá na cozinha. Eu estava preparando o bolo, ela disse: olha, não é assim. Tem que estar na temperatura ambiente. Não é assim que se bate, né? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Sabe? Você tem que ter cuidado. Olha, seus filhos, lá vem ele se meter, lá vem ela se meter na minha vida. Moisés não fez isso. Os 2 conversaram. E sinceramente, a sugestão de Jetro foi maravilhosa. Quando você for falar, use umas peneiras. Primeiro, quando você for falar com sua nora, com seu genro, diga assim: olha, Senhor, isso é útil para os 2, isso vai ser bom para os 2. Segundo, será que eu estou conhecendo a história? Por que ela está fazendo isso? Por que ele está fazendo isso? Terceiro, o que eu estou falando, o que eu penso em falar, vai ser algo amoroso? Ele vai ouvir e vai compreender com amor? Eu vou falar com amor. Se não passar por esses testes, fique calado. Fique calada em oração diante de Deus, mas não faça. Mas se você entender que pode abençoar, seja muito, espere, observe, pergunte, sugira. E se você está recebendo uma sugestão ou uma palavra do seu sogro, examine, procure ver o que se de fato é o melhor, porque Jetro ele é extremamente cuidadoso. Serás cuidadoso, cuidadosa quando pensares de modo diferente. Eu, como disse há pouco, eu sei que, irmãos, existem maneiras diferentes até de se fazer um churrasco. Aí você vai: rapaz, eu fui conhecido na minha juventude como o rei do churrasco. Não é assim que se acende o fogo. Se acende o fogo é desse jeito. Não se coloca a picanha desse jeito. Olha, a costela tem que ser feita assim. E aí o genro já vai, né? Aquilo vai se encorpando. Vai se encorpando. É preciso às vezes ser tão cuidadoso. Veja o que é que a Bíblia vai dizer de Jetro. Jetro era extremamente habilidoso ao discordar. O texto vai dizer: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom
o que você está fazendo. Sem dúvida você vai acabar se matando, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo. Pois isto é pesado demais para ti. Jetro está revelando que a preocupação dele é com quem, irmãos? É com o trabalho? É com quem? Primeiro com quem? Com ele como pessoa. Ele está dizendo, ó, eu estou preocupado com você. Você está se acabando, meu amigo. Deixa eu lhe dar uma sugestão. É no dia que ele diz, escolha homens capazes, repasse, delegue as tarefas. Você pode delegar tudo, menos uma coisa, Moisés. O que é que Moisés não podia delegar? Você não pode delegar o cuidado com seus filhos, nem a sua relação com a sua esposa. Eu trouxe seus meninos e trouxe a sua esposa. Isso você não pode delegar para ninguém. Mas o seu trabalho, você pode delegar. Você pode encontrar pessoas que vão lhe ajudar nisso. E essa compreensão, irmãos, nós precisamos ter. 9º mandamento. Transformarás as suas ideias e críticas em sugestões. Jetro soube como apontar um caminho melhor. E eu fico impressionado com a sabedoria dele. Veja o versículo 23. A Bíblia diz assim. Ele dá a sugestão e depois ele arremata assim. Se isto fizeres, e assim Deus tu mandar, poderás então suportar. O que ele fez, irmãos? Ele submeteu a sugestão dele ao crivo de Deus. Olha, eu estou lhe dizendo isso, mas não faça porque eu estou dizendo. Vá, ore. Se Deus confirmar, se o Espírito Santo de Deus testemunhar no seu coração, faça porque vai ser bom. Mas o que ele está dizendo de forma indireta? Se Deus não confirmar isto, não faça. Eu estou lhe sugerindo, mas submeta a Deus, ore sobre isso. Eu vou estar orando também. Procure saber se isso não é o melhor. Submeta a palavra de Deus. Isso pode parecer sutil, pequeno, mas é o que define, irmãos. Você está dizendo, eu não sou Deus. Você está dizendo, eu não tenho o poder de dirigir a sua vida. Mas submeta àquele que tem poder de dirigir a sua vida e a minha vida todo o conselho que eu estou lhe dando. Examine. Isso pode ser uma bênção. Eu estou preocupado com você. Eu estou preocupado com a sua saúde. Agora tem um último mandamento, viu, irmãos? Saberás a hora certa de sair de cena. Quando ele chegou, ele fez o quê? Ele avisou, estou chegando. Jetro, sou eu, Jetro, estou chegando. Não foi por telefone não, viu, irmãos? Mas eu estou chegando. Ele mandou o recado, disse, eu estou levando seus filhos, sua esposa. Aí o texto sagrado diz que logo depois ele soube a hora de sair de cena. Porque às vezes, irmãos, o tempo vai passando, sabe? E aí você... A minha vovó se chamava Dona Maria. Maria tem frases dela que eu não esqueço. Por exemplo, ela uma vez disse que todo homem é igual ao caju. Eu disse, vó, o que quer dizer isso? Ele disse, meu filho, caju, por mais doce que seja, sempre deixa um ranço. E ela disse, olha... Aí vovô faleceu, a vovó Maria teve 7 filhos. E ela tinha uma mania de, quando alguém chamava ela sempre ia com a sacolinha. Isso já foi da minha bisavó Clotilde que ela aprendeu. Ela disse, isso aqui é ficatita. Eu disse, o que é ficatita, vovó? Ela diz assim, ó, Tita era um apelido, sabe, da bisavó. E aí ela dizia assim, quando ela chegava na casa de alguém e alguém dizia assim, fica, Tita. Aí ela já estava com a bolsa dela para ficar ali, sabe? Mas se alguém não chamasse, ela não ficava. Mas se tivesse um fica, Tita, fica, Tita. Então ela já estava pronta, não ia dizer, não vou ficar porque eu não trouxe roupa, não. Ela sempre levava uma roupinha para ficar ali. Quando a minha vovó, meu avô faleceu, papai não gostava quando ela dizia isso, mas ela dizia assim, eu agora quero vadiar. Meu pai ficava nervoso, irritado com a vovó. Ela dizia, eu tive 7 filhos, criei todos. Agora, cada um está morando num estado desse país. Eu agora vou assim, estou chegando na sua casa. Aí ela dizia que quando eu começar a perceber que está demorando, aí eu ligo para o outro, diz, estou indo para a sua casa. E ela disse, eu vou ficar agora embolando, de filho em filho. Eles agora vão ter trabalho comigo. Me deram muito trabalho. Passei noite sem dormir com essas criaturas todinhas. E agora eu vou aproveitar meu resto de vida. Eu não quero mais me preocupar com muita coisa. Se você concorda com ela ou não concorda, eu não sei. Mas, sinceramente, a gente aprender a viver. Algumas fases da vida da gente é muito importante. É muito importante. Saber viver. Piaget chamava isso de inteligência. A arte da gente se adaptar às situações.
Tem animais pré-históricos que desapareceram. Se você tivesse vivido com... E quem diz isso não sou eu, não. É Rubem Alves, num livro que nem foi traduzido do espanhol, ainda da década de 80. Ele dizia que se nós fôssemos contemporâneos dos dinossauros, olharíamos aqueles animais e diríamos assim: esses animais nunca vão desaparecer do planeta. Mas agora só existem deles os ossos, os fósseis. Só. Mas alguns outros animais permanecem tão antigos. Por quê? Porque eles conseguiram se adaptar. Essa capacidade de a gente se adaptar à juventude, à adultice, à velhice, às limitações que às vezes a vida nos impõe. Eu sei, irmãos, eu não sei o que foi que aconteceu com uma ladeira que existe lá em Salvador. É a ladeira do Nazaré, que liga a Fonte Nova ao bairro de Nazaré. Eu subi aquela ladeira andando quando era menino, estudava no Colégio Liceu Salesiano de Salvador. Aí um dia desses eu fui visitar, quando papai e mamãe estavam vivos, fui visitá-los e resolvi fazer esse mesmo percurso. Peguei o ônibus, desci lá na Fonte Nova e fui subir. Eu acho que ampliaram a ladeira uns 3 quilômetros. Porque eu precisei parar várias vezes no meio da ladeira para respirar. E antigamente eu subia aquilo rapidamente com as mochilas nas costas. Eu não sou mais menino. E eu preciso me adaptar com alegria a essas situações. Quando eu fiz a cirurgia de próstata, eu precisei me adaptar a uma coisa que para mim foi terrível. Logo nos primeiros momentos eu vivi um período de incontinência urinária. E para um homem usar fralda, ou usar uma coisa que talvez você não saiba nem que existe, um absorvente masculino. Minha gente, na hora de eu entrar numa farmácia para perguntar se tinha, eu já passava constrangimento. Ficava esperando todo mundo desaparecer. E aí eu chegava bem devagarzinho. Você tem aí absorvente masculino? Aí a pessoa gritava: fulano, tem... A gente se adaptar, você dizer: eu vou sair assim, eu vou para a igreja assim. Não é fácil. Mas se você não aprender a conviver com isso, com alegria, com felicidade, com paz, com Deus, a vida vai se transformar num fardo enorme sobre você. Se Deus prolongou a sua vida, mesmo que você tenha que usar uma fralda, sabe? Eu às vezes brinco com os meus meninos: olha, vocês ainda aprendam a trocar fraldas, porque eu já troquei muita fralda de vocês, que um dia, quem sabe, você vai trocar a minha. Às vezes a vida é muito curiosa, né, irmãos? A gente acaba revivendo a infância, porque às vezes a gente vai precisar usar fralda de novo, não vai mais conseguir andar sozinho, vai precisar andar com alguma dificuldade, com alguém. Quando mamãe foi passar alguns meses conosco, eu precisei reaprender a andar com mamãe. Foi verdade, eu precisei aprender a falar de novo, porque mamãe usava um aparelho auditivo, eu tinha que falar agora bem compassadamente, abrindo a boca. Para mim foi um ganho tão grande. Precisava andar do ritmo dele ou dela. A gente reaprende, mesmo assim sendo feliz. E a gente não pode abrir mão disso. Não pode, meus irmãos. Avance uma vez. A Bíblia vai mostrar que Jetro soube escolher o tempo certo de voltar para casa. Está escrito. Avance. Então se despediu Moisés de seu sogro e este se foi para a sua terra. Procure outras referências sobre Jetro que vocês vão ver que ele soube o momento certo de entrar em cena e soube o momento certo de sair de cena. Então a gente tem que ter essa sabedoria na relação familiar. Eu quero terminar apenas lhe dando 3 palavras de encorajamento. Porque provavelmente, só se o seu coração for muito duro, mas provavelmente eu creio que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração de uma forma muito clara em algum momento da reflexão. Se você veio aqui para ouvir Deus falar, Deus falou. Quero crer que sim. Porque não é porque o pregador foi poderoso nas palavras, não é porque a Bíblia me garante que a palavra de Deus não volta vazia. Então ela deve ter encontrado algum aspecto da sua vida. Então qual é a minha palavra de encorajamento? Primeiro, por mais difícil que seja, não desista. A pior coisa que pode acontecer entre você, sua nora, seu genro, sua sogra, seu sogro é a indiferença. O contrário de amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. É quando você olha e diz: sua mãe agora virou uma porta para mim. Não tem significado nenhum. Eu estou fazendo isso, pastor, é para evitar problemas. Não. Satanás venceu. Se você está tratando alguém na sua casa com indiferença, eu quero lhe dizer: quem venceu foi Satanás. Porque por maior que seja a dificuldade de relação, onde
não existe indiferença, a paz que a indiferença lhe traz é muito pior do que a possibilidade de conflito onde há amor, onde há empatia. Não escolha a paz da indiferença em lugar dos conflitos e tensões que podem vir a partir de uma relação de proximidade. Então, se você já desistiu, esqueça. Ouviu o que eu estou lhe dizendo? Esqueça essa indiferença. Não trate a sua nora, o seu genro com indiferença. Não trate a sua sogra, o seu sogro com indiferença. Indiferença não é de Deus. Indiferença não é de Deus. Não viva como se ela não existisse. Não viva como se ele não existisse. Isso não faz bem à família. Esse não é o projeto de Deus para a família. Estou sendo claro ou eu preciso dizer mais alguma coisa? Segunda palavra de encorajamento. Quando não conseguir gostar, ame. Existe uma diferença grande, irmãos, entre gostar e amar. Sabia disso? É verdade. Você pode até não gostar, mas você é desafiado pela palavra de Deus a o quê? A amar. Pode ser até custoso, porque algumas pessoas, minha gente, são fáceis de serem amadas. A gente não tem trabalho nenhum, não é? A gente olha assim, já está amando. Eu já estou amando, mas gosto de ficar com ele. Mas tem algumas criaturas neste mundo de meu Deus que são difíceis. E podem até ser filhos. Você tem um filho que é fácil de você lidar, né? Você orienta e educa só com o olho. Aí tem aquele que você olha, você gesticula, você fala, você briga, você reclama, você põe de castigo, você disciplina e a criatura não lhe obedece. Conhece gente assim? Há pessoas que são fáceis, que a gente senta junto, é boa de papo, gosta de conversar. Tem aquela que não conversa. Por natureza é aquela cara carrancuda. Já tem aquelas marcas, aquelas coisas assim. Compra o botox, faz alguma coisa. Mas está lá, as marcas estão ali. E você vai ter que aprender a lidar com essa gente. E vou dizer mais, você tem pedido a Deus para amar? Ó Deus, me ensina a amar. Ensina-me a amar os meus irmãos. A gente cantou isso hoje, não foi? Sabe o que Deus vai fazer? Quando a gente pede a Deus, ensina-me a amar, Deus vai colocar do seu lado uma pessoa difícil de ser amada. Para você aprender a amar. Pastor, como é que isso é? Deus nos ensina pelos antônimos. Você pede a Deus, Deus me dá paciência. Sabe o que é que Deus vai lhe dar? Situações onde você vai ter que exercer paciência. Aí Deus saiu daqui, começa a prova. E na hora da prova, os professores não dão bizu não, irmãos. Não dão dica não. Deus fica em silêncio. E você lá na prova, fazendo a prova, passando pela prova. Você pede a Deus, Senhor, me dá resiliência, me dá perseverança. Aí lá vem, meu irmão. Lá vem dificuldade para você poder exercer isso. Então você não quer amar? Começa dentro de casa. Escolha, eu vou amar, porque amar é uma decisão. Amar é uma decisão. Por isso, se não fosse, só fosse emoção, irmãos, a Bíblia não teria o amor em forma de mandamento. Como é que alguém pode me dizer assim, amai os vossos inimigos? E é assim, é? Vai me mandar amar? Então isso significa que amor é decisão, que eu preciso tomar, não é um mero sentimento. Deu para entender? Terceira palavra. Não permita que nada destrua a sua família. E às vezes Satanás ele é muito sutil, irmãos. Ele enfraquece a relação familiar, não é com a coisa que você perceba facilmente. Às vezes é com a sutileza de uma palavra, de algo que ficou. Naquele aniversário ela não foi na minha casa. Naquele dia em que eu precisei, ela disse que não podia. Naquele dia que eu fui lá na casa dele, você lembra, ela não saiu do quarto. Olha, aquelas coisinhas. Pegue seu baú de memórias. Pegue seu lixo emocional e jogue fora. Pegue esse lixo emocional que está lhe vindo agora à mente e rasgue tudo. Lave tudo com o sangue de Jesus Cristo. Ponha lá aos pés da cruz e diga assim, olha Senhor, acabou. Eu não vou viver de lixo.
O que aconteceu ficou para trás. O que importa é agora a decisão que eu estou tomando do que vai ser daqui por diante. E surpreenda as pessoas. Quando estiver com a sua nora, ela vai olhar assim, meu Deus. Quando estiver na frente da sua sogra, saia de casa com a decisão. Minha sogra, eu estou vindo, vamos passear, vamos ao shopping aqui. Eu soube que tem shopping em Mossoró. Marca para tomar um cafezinho com a sogra lá. Mas se ela não gosta de café, não leva para a cafeteria, leva para outra coisa. Leva para comer uma salada, para tomar um sorvete. Minha sogra está ocupada hoje? O que houve? Está querendo dizer? Não, é porque eu estou indo comprar uma roupa ali, eu queria tanto da opinião da senhora. Ela vai... Por que estão sorrindo? Não é verdade? Surpreenda as pessoas com gestos de amor, sabe? Trate-a de uma forma como Deus lhe trata. Ah, pastor, mas ela não merece. E quem foi que lhe disse que o tratamento entre a gente é em função de mérito? O que eu estou dizendo é que você seja misericordioso. E misericordioso, ou misericórdia, é tratar o outro como ele não merece ser tratado. Trate o outro como Deus lhe trata. Quando você olhar para a cara da sua nora, do seu genro, do seu sogro, veja nele o rosto de Jesus. O que você está fazendo de olhos fechados? Nada não, minha sogra, nada não, minha nora. Eu estou fazendo aqui uma operação que o pastor me ensinou, que é para olhar no seu rosto o rosto de Jesus. Aí fica fácil, mas não diz isso não, viu? Senão estraga tudo. Senão estraga tudo. Como um gesto de adoração a Deus. Você vai fazê-lo porque Deus quer que a família viva em amor. E você disse que quer ser esse instrumento de Deus para a bênção de sua família. Não foi isso que você disse? Então, é nesse caminho que eu quero trilhar. Eu não sei o que vai acontecer nesses próximos dias. Eu vou me embora, depois o pastor Alaná vai resolver isso com vocês, sabe? Mas o meu desejo é que Deus abençoe muito a sua casa. E abençoe a partir da sua vida, que você seja fonte de bênçãos. Comece a pensar como você pode abençoar ainda mais a vida de seus filhos, de suas filhas, dos seus genros, de suas noras, dos seus netos, de sua sogra, de seu sogro. Seja uma bênção na vida de sua família. Esta é a minha oração, irmãos, esta é a minha oração. Eu vou orar nesse momento, e eu não sei se sogras e noras estão juntas, se sogro e genro está junto. Naquela hora, assim, o pessoal diz, você fica ao lado de sua família. Eu vou chamar para estar junto agora. Se sua sogra está neste lugar, se sua nora está neste lugar, junta todo mundo. De mãozinhas dadas, viu? Para a gente orar. Olha que maravilha. Olha. Muito bem, aproximem-se uns dos outros. Muito bem. E a igreja vai se colocar de pé, viu, irmãos? É. Muito bem. Alguém veio me dizer que a sogra adoeceu de ontem para hoje, rapaz. Convidei, mas ela adoeceu. Oração forte, não foi, irmãos? Ah, mas meu sogro não está aqui, minha sogra não está aqui, meu genro não está aqui. Olha. Parece que tem gente que agora que está conhecendo o genro e a nora, é? Nem sabia, meu irmão, aproveitou esse momento, não foi? Sabe que os jovens lá na igreja têm isso? Eu brinco com eles dizendo, olha, vocês só podem contar o início do namoro depois que conversa com o pastor. E que ora com o pastor. Eles riem muito com isso. Mas o meu genro, uma vez, ele me aprontou. Ele veio me pedir para namorar com a minha filha no meio assim da igreja. Quando tinha culto terminado, os outros jovens todos ao redor, eu podia dizer o quê? Eu podia dizer o quê? Mas vamos orar e vamos pedir que Deus nos faça felizes em família.